Recebi uma pergunta aqui no escritório: como é que vai ficar a minha aposentadoria depois da reforma previdenciária? Bem, e aí eu sempre digo o seguinte: cada caso é um caso, cada um tem um histórico contributivo, e aí a gente tem que verificar sempre o CNIS do segurado. O que é o CNIS? É o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Lá nós vemos todas as contribuições do segurado: afastamentos, desemprego, emprego, contribuição como contribuinte individual, e isso é muito importante. Por quê? Porque em cima dos valores que ele contribuiu é que será calculado o benefício previdenciário dele no futuro. E aí eu tenho um exemplo aqui para vocês do que nós fizemos. Essa pessoa apresentou o CNIS, né, veio aqui no escritório, contratou o serviço de planejamento e me cedeu o CNIS dela. Na verdade, ela tinha duas formas de ceder esse CNIS. Uma seria baixar, né, no meu INSS o CNIS em PDF, enviar para a gente, ou ela podia me fornecer a senha dela, o login e a senha. Ela, como já conhece a gente, já conhece o nosso trabalho, forneceu o login e a senha. Peguei, baixei o CNIS, fiz uma análise, e essa primeira análise ela passa pelas regras de transição. O que nós sabemos? Antes da reforma, a mulher se aposentaria com 30 anos de contribuição, independentemente da idade, o homem com 35 anos de contribuição, independentemente da idade. Ou mulher com 15 anos de contribuição aos 60 anos de idade e o homem com 15 anos de contribuição aos 65 anos de idade. O que aconteceu com a reforma? Essas duas modalidades de aposentadoria, elas foram unificadas. E hoje, a gente, daqui para frente, só vai ter o quê? A aposentadoria por idade daqueles que começaram a contribuir depois dessa reforma. No entanto, a gente tem as pessoas que já vêm contribuindo há muito tempo e já vêm passando por alterações dentro da lei previdenciária. São essas pessoas que devem fazer o planejamento. Primeiro, para saberem quando irão se aposentar, se irão se aposentar e, se positivo, qual seria o valor do benefício. E ainda tem uma outra pergunta que eu acho fundamental. Dá para eu fazer alguma coisa para melhorar essa perspectiva de aposentadoria? Isso é um questionamento que todo mundo faz aqui com a gente. Bem, no caso aqui em tela, né, que a gente botou aí para vocês, esse parecer previdenciário, ele fez uma análise recente, em 12 de abril de 2024, e aí a gente já pegou um pequeno deslize, né? Por quê? Porque vocês sabem que de médico e louco todo mundo tem um pouco, e de advogado também, hoje em dia, depois que o doutor Google, né, dá 1 milhão de informações, todo mundo acha que sabe tudo. A grande questão aqui é a seguinte: é difícil você achar que entende de previdência se você não for especialista. No caso aqui, deram informação para a nossa cliente que ela podia alterar o recolhimento dela, e no caso em específico, né, o que aconteceu no caso dela? Ela partiu de uma contribuição de empregada, onde o empregador retia, né, a contribuição dela, repassava para a Previdência, ela ficou desempregada e passou a contribuir como contribuinte individual. Legal. O que ela fez? Como é que eu faço para pagar o mínimo possível? Aí alguém foi e falou: olha, você pode contribuir como contribuinte individual de baixa renda e você vai recolher 11% de um salário mínimo. Só que essa pessoa não explicou para ela que ela fazendo isso, ela teria alguns prejuízos, né? O primeiro deles é que, ao se aposentar, ela não teria direito àquele abono anual que corresponde à aposentadoria do segurado. E aí eu peguei a análise, mostrei isso para ela, falei: olha, você pode continuar contribuindo com base nisso aqui. Agora, vai diminuir a sua contribuição, né, o seu valor, porque você tem um histórico contributivo anterior, que é um histórico contributivo superior a um salário mínimo. Então, a partir do momento em que você passa a recolher somente sobre um salário mínimo, você começa a reduzir o seu valor do benefício no futuro, porque o sistema ele é contributivo, retributivo. A regra é: quanto mais eu contribuo, teoricamente, maior será o meu benefício. É lógico que a gente trabalha com média, existe uma perda, mas se você contribuir com base no salário mínimo, você vai se aposentar com base em um salário mínimo, né? Você não vai querer depois reclamar do benefício previdenciário se você contribuiu pouco. Bem, no caso dela, qual foi a sugestão? Falei: olha, você pega esses 3 anos
que você contribuiu de forma diferenciada, né, como contribuinte de baixa renda, paga as diferenças, recolhe as diferenças, e aí, quando você for se aposentar, você vai ter direito ao benefício, considerando o método que você já vinha recolhendo anteriormente. E aí, como é que ficou isso? Aí eu vou mexer aqui no PDF aqui para a gente ver. Vamos lá, vamos tirar esse editar aqui, né, porque eu não quero mexer no relatório, eu tirei o nome da segurada por óbvio, e aí, o que a gente colocou aqui? Que ela deveria recolher 20% sobre um salário mínimo e não 11%, a partir do momento em que ela alterou essa metodologia de recolhimento, nós fizemos o quê? Nós calculamos as diferenças para um salário mínimo, fiz aqui o cálculo para ela, simulei para ela, até para ela saber se valeria a pena, se era interessante, porque ela podia chegar e falar, não quero recolher, um salário mínimo para mim está ótimo, se eu não tiver o abono anual em dezembro da Previdência também está maravilhoso, enfim, aí o cliente é que vai ver exatamente o que ele quer. Aí, a partir de janeiro de 2024, eu pedi que ela fizesse o recolhimento de 20% sobre um salário mínimo, gerei todas as GPS dela, todas as guias previdenciárias até dezembro, né, para ela ficar tranquila, e aí eu fiz uma simulação. Falei, olha, se você continuar contribuindo em cima de um salário mínimo, que atualmente, a partir de janeiro de 2024, é 1.412, você vai pagar mensalmente R$ 282,40, você vai se aposentar aos 62 anos de idade, com um benefício de R$ 2.277,28. Aí eu fiz o quê? Fui aumentando aqui o valor de contribuição dela para ver se seria possível. Só para vocês terem uma ideia, se ela conseguisse contribuir em torno de 5 salários mínimos, né, que seria uma contribuição mensal como contribuinte individual de 20% sobre esses 5 salários mínimos, ela, ao se aposentar com 62 anos de idade, ela teria um benefício previdenciário de R$ 3.063. Então, a gente verifica que existe o quê? Uma média que, quanto mais você contribui, você tende a ter um melhor benefício previdenciário. É lógico que é casos e casos. Tem pessoas que sempre recolheram com base no salário mínimo, aí a gente tem que analisar se vale a pena fazer algum aporte, se vale a pena aumentar ou não, se essa pessoa já preenche os requisitos de se aposentar, se ela continuar contribuindo, qual vai ser o valor do benefício dela, porque nós sabemos que continuar contribuindo vai gerar, né, um aumento de contribuição, né, isso todos nós sabemos. Então, sugiro a vocês que estão nessa situação, começaram a contribuir antes da reforma, muitas vezes contribuíam como trabalhador empregados e, de repente, pararam de pagar, né, e começaram a contribuir como contribuintes individuais. Eu tenho muito isso aqui no escritório. O cara pagava em cima do teto máximo quando ele era empregado, até porque ele não tinha como fugir, né? A empresa fazia a retenção e o recolhimento. E agora, a partir do momento em que ele passa a ter que contribuir individualmente, ele simplesmente recolhe com base em um salário mínimo. E isso, por certo, né, a gente sabe que vai gerar o quê? Uma redução do benefício previdenciário dele. Ele tem como alterar isso? Sim. Ele tem que procurar um cara que seja especialista, né, de preferência da confiança dele, para fazer uma simulação do valor do benefício e dar a ele uma diretriz a seguir. Olha, o que ele tem que fazer a partir de agora? Ele quer aumentar o benefício? Ele pode aumentar o benefício? Vale a pena? O que ele deixou de pagar, ele pode pagar de forma retroativa? Enfim, tudo isso tem que ser visto por um profissional especializado, ok? Espero que essas informações tenham sido úteis para vocês. E diz aí para mim, você já fez o seu planejamento previdenciário?